Homilética é tanto uma arte como uma ciência. Como arte, é a nossa capacidade de intuir, de ter a criatividade de Deus no exercício da tribuna. Como ciência, é a capacidade que temos de discernir e de cortar retamente as Escrituras. O mundo cristão sempre produziu grandes oradores, mestres, príncipes do púlpito. E o que faz um grande pregador? O que faz um grande pregador é que ele tenha a criatividade de saber ser profundo sem ser confuso, ser simples sem parecer simplista, ser acessível sem ser superficial. A capacidade de fazer com que as Escrituras pareçam simples ao ouvido dos que têm um raciocínio simples e profunda ao ouvido daquele que tem um raciocínio exigente. O que faz um grande pregador? O que faz um grande pregador é que ele tenha uma mente interdisciplinar, que ele pense como pensam os poetas, que ele saiba pensar com exatidão como os cientistas, que ele tenha a criatividade dos tribunos das oratórias, que ele saiba ser sensível como os poetas, que ele tenha a língua inflamada e o dedo em riste como tinham os profetas, que ele saiba falar ao coração do povo nas mais diferentes necessidades, como sabia Jesus. O que faz uma grande pregação é a capacidade que ela tem de transmitir o coração de Deus, de não ser apenas uma mensagem bem elaborada, mas que ela transmita o ardor, a paixão, que ela brote nos olhos, nos gestos, na vida do obreiro, que ele está completamente embebido por aquilo que ele está falando. O que faz uma grande pregação, quando o auditório termina de ouvir a grande mensagem, como ouviu Pedro no dia de Pentecostes, e o texto das Escrituras diz que os seus corações estavam compungidos. Compungido ali no grego é o coração esfaqueado, é o coração cortado pela palavra, ao ponto de perguntarem a Pedro e dizerem: o que faremos então? E Pedro responder dizendo: arrependei-vos cada um de vós. Então vejam que a grande mensagem é aquela que consegue transmitir os valores de Deus. Para isso, o pregador precisa ser bíblico. Por isso, eu sou um grande defensor da mensagem expositiva, aquela que usa as Escrituras como trilho do raciocínio, que não foge na temática para dizer o que eu bem quiser, mas aquela que busca suscitar nas entrelinhas, no espírito daquilo que está escrito, a verdadeira intenção do autor, a verdadeira intenção do Espírito Santo. A grande mensagem é aquela que consegue sacar do texto princípios eternos. Porque vejam, as Escrituras foram escritas há muito tempo atrás, numa cultura completamente diferente da nossa, numa realidade geográfica, numa realidade de vida completamente diferente da que vivemos hoje. Era agro-pastoril naqueles dias, é urbana nos dias de hoje. Era uma vida restrita, hoje vivemos numa aldeia global. Como fazer para tirarmos os princípios eternos que permeavam, que estavam embebidos nos ensinos daqueles dias e que podem ser transpostos para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, para o mundo que vive conectado na internet e que tem acesso a CD-ROM? Como fazer para que esses princípios eternos das Escrituras possam transpirar para os dias de hoje? Para isso é necessário que o pregador saiba meditar nas Escrituras, ruminar nas Escrituras, parar diante de um texto, permitir que o seu coração receba não apenas o que está obviamente escrito na letra, mas aquilo que está sutilmente revelado no espírito da letra que está escrita. O que faz um grande pregador é quando ele consegue transmitir a profundidade das Escrituras com a simplicidade de um homem que está no púlpito a transmitir o coração de Deus. Então, o grande pregador, a grande pregação, são aqueles que conseguem fazer com que os princípios eternos de Deus sejam pertinentes para as pessoas. Não adianta falarmos na tese, no princípio, se ele não tiver a utilidade, se ele não puder ser execuível, se as verdades ali ditas não puderem ser plausíveis. O que faz um grande pregador
é que o auditório, independente de quem esteja ouvindo, saia. Pode até concordar ou discordar. Paulo pregou no Areópago e alguns discordaram, outros concordaram. Alguns ficaram em suspense, esperando maiores informações para que tomassem suas decisões. Pode ser que tenhamos esses 3 tipos de reação na nossa pregação, mas que ninguém ao ouvir um grande pregador saia com desdém. Que ninguém ao ouvir um grande pregador saia com aquela sensação terrível de que não foi feito o dever de casa, de que as palavras foram frívolas, que ele se resignou a apenas falar chavões, que ele repetiu slogans, que ele não foi criterioso no falar, no expressar os princípios no qual ele crê. Esses princípios, sendo eles verdade, têm que ser necessariamente analisados, têm que ser necessariamente discutidos no coração, principalmente daqueles que são contrários, daquelas pessoas que estão ouvindo a pregação e são contrárias àquilo que está sendo dito. Ora, se nós estamos pregando, falando a um auditório que pode ter dentro desse auditório pessoas com argúcia de argumentos, com tirocínio mental, e que vão nos ouvir e que são contrários àquilo que nós vamos ouvir, a nossa elaboração, a nossa transmissão da mensagem tem que ser tão excelente para que aquele que é contrário saia dali convencido, que ouviu, pode até não concordar, mas dá a mão ao palmatório, que os argumentos foram bem elaborados, que o que foi dito foi criteriosamente pensado. Um grande pregador é aquele que, como Jesus, ao levantar a sua voz, as multidões terminem dizendo o que disseram de Cristo. Nunca ouvimos alguém falar como este homem falou.